Bom, galera, fazer uma coisa aqui que eu nem lembro se eu já cheguei a fazer isso alguma vez. Que é, ó, nossa, se eu tivesse me programado pra fazer isso, não tinha acontecido. Que eu ia falar que eu começar a fazer um vídeo antes do jogo terminar, de tão puto que eu já tava com o jogo, né? Sabe aquela sensação de ter uma coisa que tá tão merda que você só quer, deixa eu terminar logo pra me livrar disso. E quarto gol do Cruzeiro. Acho que isso aí já exemplifica bem o porquê que eu tô tão puto assim, né? Bom, vamos lá. Vim fazer esse pós-jogo aqui, como eu sempre faço, né? Dos jogos do Corinthians. Primeiro tempo foi bem complicado. Eu não acompanhei uma parte porque eu tentei ajudar a galera, porque como eu sabia que a transmissão hoje ia ser exclusiva no Amazon Prime, eu nem ia fazer igual os caras fazem, né? Aquelas lives pedindo pix, esse negócio. Não, eu só tentei pôr meu celular virado pra tela e retransmitir no TikTok, né? Eu tentei ainda não pôr a tela cheia, né? Pôr só um pedaço e tal. Tinha galera comentando no chat porque que eu não colocava a tela inteira, tava falando que era por direitos autorais e tal, mas enfim, deu uns 22 minutos de live. O TikTok cortou a minha live por estar retransmitindo conteúdo com direitos autorais. Fica a lição, não vou fazer mais para não prejudicar minha conta lá, mas é por conta disso que eu não prestei tanta atenção. Mas assim, o que eu tava conseguindo acompanhar, né? Porque obviamente eu não tava com aquela atenção tão focada igual eu sempre assisto pra às vezes até anoto melhores momentos e tal para comentar no vídeo depois, mas eu via que o Cruzeiro tava amassando o Corinthians, né? O Dorival começou no esquema 3-5-2 aí, esse esquema que teoricamente é um esquema que privilegia mais a marcação, né? Dá liberdade até para os alas subirem, mas é para privilegiar a marcação, mas não estava funcionando, né? A gente viu aí que não estava funcionando, o Cruzeiro estava sendo bem superior, principalmente pelo lado do Mateuzinho ali, com aquele jogador Arroio, se eu não me engano, o nome dele, tava conseguindo atacar bastante, fazer a festa para cima do Mateuzinho ali. E no primeiro tempo o Corinthians já tava perdendo por 1-0 com o Caio Jorge aí, ele um jogador que tá numa fase iluminada e abriu o placar pro Cruzeiro aí. O Corinthians começou o jogo, vamos falar da escalação, né? Porque a gente teve o retorno do Rodrigo Garro hoje, né? Que não fez nenhuma partida espetacular, né? Não fez uma partida ruim, mas também não fez nada que mereça muito destaque, né? Mas ao mesmo tempo que a gente teve o retorno dele, a gente teve o desfalque do Hugo mais uma vez no gol, né? Esse negócio do ombro dele aí parece que é mais preocupante do que parecia, né? Tivemos a ausência do Matheus Bidu também, e tivemos a ausência do Memphis Depay, que é o que eu falo. Eu não consigo, obviamente, pô, fiquei feliz pra caramba do jogo do São Paulo, fiz meme pra caramba, mas eu não consigo deixar de ter essa sensação, né? Porque parece que pra Holanda ele tá. Lógico que o intervalo entre os jogos da Holanda é maior, beleza, você pode dar essa justificativa, mas porque parece que pra Holanda ele tá sempre disponível, ele chega no Corinthians, joga um jogo e já. No próximo jogo ele já tem que estar fora de novo, né? Hoje era um jogo que a gente precisava dele e ele ficou de fora mais uma vez. Então o Corinthians foi a campo com o Felipe Longo no gol, o Mateuzinho na lateral direita e o Hugo na lateral esquerda. Na zaga foi o trio ali que vem sendo o titular, Gustavo Henrique, o Choca e o Angileri. No meio de campo foi o Breno Bidon e o Ranielli de volta à equipe aí, né? Acabou de acabar. Ó, na verdade, acho que eu comecei a falar no vídeo aqui. Eu não sei se eles mostraram errado na arte aqui, se foi anulado aquele gol do Cruzeiro que eu comecei a fazer o vídeo falando, porque mostrou 3-0. Bom, 3 ou 4 também, não vai fazer diferença nenhuma. Depois eu vejo os melhores momentos. Então, e aí no meio de campo teve o retorno do Ranielli também, que eu esqueci de falar, né? Desse retorno, além do Garro, teve o do Ranielli. Eu gostei que o Ranielli voltou na posição dele, não voltou no lugar do Angileri, como o Dorival vinha fazendo algumas vezes, né? O Rodrigo Garro um pouco mais à frente dessa linha de dois no meio de campo, juntamente com os alas. E na frente o Guinegão no lugar do Memphis e o Yuri Alberto, né? Então essa aí foi a formação que terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0. Pro segundo tempo, o Dorival tentou mudar, né? Tentou voltar pro 4-4-2, né? Tirou, eu não vou nem lembrar quem que ele tirou, né? Jogo assim, às vezes, como eu falei, eu anoto algumas coisas para fazer o vídeo. Gente, aqui é vídeo de torcedor, você quer de analista,
Eu sempre comento isso. Vai assistir outro canal aqui, eu tento fazer os vídeos como se eu estivesse numa resenha de boteco de bar, entendeu? Eu espero que as pessoas que estejam assistindo sejam esse mesmo tipo de pessoas que só quer vir e falar sobre o jogo, o que achou do jogo, sem essa pretensão de ser algum tipo de analista ou falar que manja mais de futebol do que as outras pessoas. Aí ele fez várias mudanças, eu lembro que entrou o Carrilho, entrou o garoto André, entrou o Vitinho. Se eu não me engano, saiu o Angileri, saiu o Guinegão. Não vou falar besteira aqui para não piorar mais as coisas ainda, mas ele entrou com esses jogadores, eu lembro quem entrou, mas não tô lembrando direito quem saiu, para mudar pro 4-4-2, para ver se conseguia, mas não adiantou nada, não deu nem para saber se o esquema ia dar certo, porque com 1 minuto do segundo tempo o Caio Jorge já tinha feito o segundo. E, enfim, galera, atuação péssima do Corinthians. Depois parece aquele dia que não tem nada a favor, porque no terceiro gol os caras estavam atacando pela ponta esquerda, cruzaram, a bola pegou no. Não, esse foi o segundo, perdão. Cruzou, a bola sobrou limpa, o cara já é o artilheiro do campeonato, já tá numa fase iluminada, a bola pega no choque, ainda sobra limpa pra ele. Obviamente o cara ia fazer, no caso foi o segundo gol, né? Eu tava misturando os gols, que o terceiro gol foi o do Arroio, deu uma bomba que o Felipe Longo chegou a pôr a mão na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. E galera, assim, eu queria fazer só algumas considerações, que como eu falei, esse vídeo eu já tô começando ele muito puto, não é fazer vídeo depois de derrota, ainda mais derrotas como essa, não é legal. Mas assim, vamos lá, eu queria fazer só algumas pontuações. Uma sobre o Felipe Longo. Eu não quero entrar na pilha dessa galera que quer destruir ele, como fez com o Matheus Donelli, né? Falar que ele não tem nível de Corinthians, tal, essas coisas. Mas só que às vezes a gente percebe em goleiros como o Cássio na fase dele de Corinthians, né? Inclusive, ai que nostalgia ver. Eu sei, eu sou como muitos de vocês, fiquei meio puto da maneira que ele saiu, mas o cara é ídolo pra mim, não tem jeito. Eu vou sempre lembrar com muito carinho do Cássio e ver ele com outra camisa assim, jogando contra o Corinthians ainda. Lembra quando o Ronaldo Giovanelli foi jogar no Cruzeiro e jogou contra o Corinthians? Então, a mesma sensação, os mesmos times, inclusive, né? Mas o Cássio, o Hugo, são goleiros que a gente vê aquelas defesas monumentais, igual aquela defesa do Hugo contra o Atlético Mineiro, que, se eu não me engano, foi o Hulk mesmo que chutou cara a cara. Aquele lance que você olha e você fala assim, mano, é gol, já era, você já tá até triste já, e o goleiro faz uma defesa que você não tá esperando, entendeu? Então, até agora, o Matheus Donelli ele fez uma defesa muito boa num lance que eu acho que ia sair o terceiro gol do Caio Jorge. Ele ia fazer hat-trick, ele saiu na cara do gol e o Donelli pegou a bola, quase passou embaixo da perna dele, mas ele conseguiu travar a bola e fez a defesa. Mas assim, ele ainda não se provou esse goleiro milagroso. Ó o queixo de tamanco tá dando entrevista. Ei, saudades, Cassião. Bom, então, aí o Longo, por enquanto, né, faz a gente sentir um pouquinho de falta do Hugo, como eu falei, não por partidas ruins, não é nada disso. Ele tá jogando normal ali. Mas é mais ou menos que nem aquela época que a gente tinha goleiros que nem o Ney, o Maurício, que a gente falava assim, cara, o cara não é ruim, só que não dá aquela confiança que nem quando tava o Dida no gol. Acho que dá pra fazer esse comparativo, beleza? Aí essa era uma coisa que eu queria falar. Outra coisa, muita gente fez o comparativo desse jogo falando assim, a prévia da final da Copa do Brasil. Cara, pra mim, da semifinal da Copa do Brasil. Cara, pra mim um jogo não tem nada a ver com o outro, entendeu? Esperar que o Corinthians fosse entrar com a mesma gana hoje, que provavelmente vai entrar, né, nas semifinais da Copa do Brasil. Para mim o jogo é totalmente diferente, né? O espírito que os times vão entrar é outro. O jogo de hoje acho que refletiu a fase dos times no Campeonato Brasileiro, né? Que o Cruzeiro tá lá em cima praticamente, tinha chances reais até poucas rodadas aí de talvez até ser campeão brasileiro, e o Corinthians tá naquela enhaca ali de meio de tabela, né? O que eu venho frisando em todos os vídeos aqui do canal, que eu tô ficando meio chateado, é que eu esperava que o Corinthians conseguisse usar esses últimos jogos de Campeonato Brasileiro para chegar lá voando com um padrão de jogo. Não, o time joga assim, assim, assado, mas não é o que eu venho vendo. É a mesma coisa de sempre. Faz um jogo bom,
contra, que nem fez contra o São Paulo, e faz um jogo hoje que o Cruzeiro foi totalmente dominante do início ao fim do jogo. Como eu falei, eu comecei a gravar o vídeo aqui, eu não prestei atenção no lance que seria o quarto gol, mas se tivesse sido 4-0, tava justo o resultado. Tava justo, né? Pelo que o Cruzeiro fez e pelo que o Corinthians fez. O Corinthians conseguiu alguns poucos lampejos de jogadas de bola aérea, e fora isso, não conseguiu mais nada. Eu lembro de uma cabeçada que o Yuri cabeceou, que a bola pingou no chão e passou por cima da trave do Cássio ali. É o que eu lembro de jogada perigosa do Corinthians, assim. Bom, então é isso, galera. Eu não levo esse jogo como a prévia da semifinal da Copa do Brasil, como muita gente vem falando, mas cacete, tem que melhorar, hein, mano, porque tá feio, mano. Tá feio. A oscilação do time é muito grande, meu. Continua na mesma coisa, de uma no cravo, uma na ferradura. Faz uma partida boa, daqui a pouco faz uma partida lixo igual essa de hoje. E quase que eu ia deixando passar. Nossa, quase que eu deixei passar. Bom, muita gente não deve estar assistindo o vídeo já, mas se você estiver assistindo, se você for um dos que assistiu até o final, por favor, cara, conto com a sua opinião, cara ou mina, enfim, quem estiver assistindo. José Martínez, mano, eu falei sobre esse cara, eu não lembro se foi no último vídeo, há poucos vídeos atrás, mas, mano, não tá dando pra. Como diz a juventude, não tá dando pra tancar mais, não, cara. Puta merda. Meu, o que faz o cara fazer uma burrice daquela? Contra-ataque do Cruzeiro. O Hugo já tinha matado a jogada, né? Puxado, já tinha tomado um cartão amarelo por isso, mas beleza. O que o Hugo fez foi compreensível, porque matou o ataque do Cruzeiro, né? O Matheus Pereira lá ajeitando a bola pra bater. O Martini sempre querendo dar uma de machão, de eu sou mais homem do que você. Mano, foi lá, deu cotovelada com os dois cotovelos nas costas. O que leva um idiota a fazer isso na era do VAR? Sabendo que vão puxar no VAR e vai expulsar. Cara, é insano como esse cara é burro, velho. Eu não consigo entender, mano. Nossa, que raiva, cara. Que jogador burro, velho. É um que, pelo menos na minha opinião, deveria estar na barca pra sair do Corinthians ano que vem, entendeu? Dá mais espaço pro garoto André, que nem eu falei, jogador, se for pra ficar passando raiva, eu prefiro passar com um cara que é da base, que pelo menos se com sequência de jogos ele se firmar, pode gerar venda pro clube, do que ficar pagando salário alto pra um jogador burro desse daí, que não pode nem gerar uma futura venda pro Corinthians e ainda faz a gente passar raiva. Bom, galera, é isso aí. Se você tá até agora aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. O canal não é só esses vídeos não são só esses vídeos de pós-jogos, eu produzo vários tipos de conteúdo do Corinthians. Convido você a se inscrever e acompanhar o trabalho. O canal é pequeno ainda, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Agradeço os primeiros 230 e poucas pessoas que estão seguindo aí. E convido você a seguir também para ver meus próximos conteúdos, beleza? Vamos lá. Valeu, forte abraço. Vai Corinthians. Vou deixar uns conteúdos recomendados aqui de outros tipos de conteúdo que eu faço sobre o Corinthians. E você clicando aqui na minha fotinha aqui, se você quiser, você segue o canal aí, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.